Bom, senhores, boa tarde a todos. Prazer em estar aqui com vocês. Hoje nós vamos conversar um pouco sobre riscos emergentes. Não seja surpreendido pelo inesperado, ok? Então, nosso objetivo de hoje aqui é falar um pouquinho sobre o novo framework da norma que no Brasil ainda não foi traduzida, tá certo? Está sendo traduzida pela ABNT, especificamente falando, deve sair para consulta pública aí, talvez aí até o final do ano, este ano aqui ainda, ok? E é de suma importância a gente estar compreendendo esse novo conceito, esse novo framework. Por quê? Porque, na verdade, o risco emergente ele é uma integração entre dois frameworks, o framework de inteligência e o framework de gestão de riscos, tá certo? Puxando pela 31.000. Então, qual é o objetivo nosso aqui? É entender a aplicação desta nova ISO, a ISO TS 31.050, que saiu ano passado, final do ano passado, para o mundo, saiu em inglês e francês, tá certo? O nome da norma é Gestão de Riscos, Diretrizes para Gerenciar o Risco Emergente para Aumentar a Resiliência. Então, saiu em outubro de 2023. Importante nós entendermos essa aplicação, que é fundamental agora para o nosso sucesso. O segundo ponto é entender o processo de risco emergente no nosso software Interrisco, o que ele tem e o que não tem. Porque no nosso sistema já tem, na verdade, essa disciplina de risco emergente, onde casa dois grandes frameworks. Então, é fundamental este entendimento também. Nós vamos bater esse sumário aqui, objetivo, currículo, contexto, framework, questão de risco emergente, o ciclo de inteligência estratégica, e depois entra, na verdade, um framework mais operacional para vocês poderem entender e uma pequena conclusão, tá certo? Bom, esse aqui é o currículo nosso aqui, vocês já conhecem, né? Não vou ficar perdendo tempo, a gente está falando sobre isso especificamente. Mas vamos estar aqui avançando um pouco mais. Muito bem, senhores, o que vem a ser, então, riscos emergentes? O que a norma fala? Tudo que está aqui eu retirei da norma, não inventei absolutamente nada, né? Então, eles definem riscos emergentes, eles falam que são adaptados a contextos específicos. Então, eles podem vir da integração de outros riscos, da conectividade entre os riscos, podem ser riscos inteiramente novos, podem ser riscos conhecidos ou riscos, entre aspas, velhos, mas aplicados num contexto diferente, pode ser riscos que surgiram da mudança do ambiente, tá certo? Mas um ponto é fundamental: esse conhecimento nosso sobre o contexto, ele é chave. Para quê? Para que nós possamos estar tendo uma sinalização, mesmo que fraca, de um sintoma que algo está em mudança, que algo está acontecendo. Inclusive, o risco emergente ele pode ser comparado a um cisne negro? Pode, tá certo? Por isso que o conceito do risco emergente ele é relativo, senhores, não é absoluto. Então, eu não posso cravar na pedra qual é o conceito do risco emergente. Ele é extremamente abrangente, extremamente possui uma volatilidade muito grande e é dinâmico. Então, ele pode surgir de uma hora para outra, ele pode estar debaixo do nosso nariz e, de repente, ele se materializa, tá certo? Então, eu preciso estar monitorando constantemente este ambiente. Aí que vem o risco emergente, para a gente poder estar conversando e falando com vocês, tá certo? O risco emergente, ele tem uma característica, que é a sua novidade. Além de ter uma novidade, de ser novo, na verdade, eu não possuo muita informação sobre ele e eu não tenho e não vou conseguir facilmente dados para estar coletando sobre ele especificamente. Então, esse conhecimento que eu vou ter, mesmo que ele seja, na verdade, insuficiente, eu preciso tomar a decisão em relação ao risco, obrigatoriamente. Eu não posso escapar disso. Por quê? Porque a situação está se formando à minha frente e eu tenho que tomar algumas decisões, mesmo que essas informações sejam incompletas. Aí entra a questão da guerra, que mesmo que na bruma, na névoa,
eu preciso estar identificando sintomas, tenho que ter a minha percepção extremamente aguçada e tenho que tomar a respectiva decisão, tá certo? Por isso que ele fala que o risco pode estar sendo desenvolvido, né, com potencial de grandes ameaças ou oportunidades. E a gestão de riscos emergentes deve estar enquadrada dentro da gestão de riscos da empresa. Então, a gestão de risco corporativo, quem lida com gestão de riscos, é obrigado a cuidar do risco emergente, que possui como filhote ou vice-versa os riscos sistêmicos, tá certo? Então, o risco climático é um risco emergente? É. O que nós temos que estar é definindo que tipo de evento climático eu estou exposto. É uma seca? É uma chuva? É um ciclone? O que vem a ser? Então, eu preciso ser específico. Eu não posso ser genérico. Isso é um ponto fundamental para a gente estar definindo cenários. Isso do curso que vai ter na semana que vem, começa a semana que vem, que eu vou ministrar aqui durante 6 aulas, né? A gente vai estar detalhando com vocês, porque um dos diferenciais que temos que ter agora é a gente criar pequenos cenários de riscos emergentes. O que vem a ser criar pequenos cenários? Eu tenho que criar hipóteses de como que os riscos vão ser materializados. Isso é importante. Então, faz parte, né, da definição eu estar colocando qual é o evento e a situação que ele poderá ser materializado. Eu preciso pensar, né? E aí eu vou pensar no pior cenário. Essa aqui é a lógica que nós temos que estar, né, raciocinando. Então, eu não posso mais colocar o risco puro. Exemplo, é risco, na verdade, é um risco climático. É um risco cibernético. Isso é genérico. Se é cibernético, o que eu posso sofrer? É um ataque com ransomware? É um phishing que eu vou estar deixando que, né, ele entre, né, e pegue algum dos meus colaboradores de calça na mão? Eu preciso dar nome especificamente aos bois. Preciso direcionar o que vem a ser. Caso contrário, eu não vou ter condições de levantar os impactos de maneira assertiva. Por isso que é importante a gente ser extremamente detalhista nesse sentido. Então, ele pode incluir mudanças nas circunstâncias, ele pode incluir condições interrelacionadas, né, em múltiplos aspectos, tanto externa como interna da empresa. Então, isso é outro ponto importante. Pode haver uma inter-relação entre o contexto externo e interno, e daí poderão surgir novos riscos, novas situações. Está claro para nós? Então, o risco emergente é isso. É um casamento entre eventos, é um casamento entre situações de riscos, é um casamento entre causas e entre consequências. Tá claro? É isso que vem a ser o risco emergente. Eu tenho que criar essa hipótese. E é por esta razão, senhores, que ele tem no seu framework uma parte de inteligência. Por quê? Porque eu tenho que centrar o meu foco, a minha bateria, em cima de quê? Do conhecimento que eu estou coletando, que é fruto da minha interpretação. Então, quando a gente fala em inteligência, ciclo de inteligência, eu estou falando especificamente que eu preciso interpretar as informações que eu estou coletando. Por isso que nesse slide que vocês estão vendo e nessa afirmação que eu estou colocando aí, que é da norma, ele fala claramente, preciso centrar no conhecimento e vou depender de quê? De eu estar acumulando informações e dados que são verificáveis, ou seja, eu vou checar isso daqui, tá certo? Especialmente quando esses estão limitados, ou são, às vezes, até inconsistentes. E aqui a norma fala, com a interpretação, a norma fala isso, essas informações nos dão o quê? A interpretação dessas informações nos dão conhecimento e cria a inteligência. Para quê? Para tomada de decisão, nos 3 níveis. Posso tomar estrategicamente, nível intermediário tático ou um nível ligado à minha operação. Tá claro? Então, é importante eu ter este tipo de conhecimento.
Por isso que a norma vai juntar e vai casar dois frameworks claros, tá certo? O primeiro framework é a relação da 31.000, então eles pegaram como é uma ISO, ele pegou o framework da 31.000. Este framework da 31.000, eu tenho que obrigatoriamente recheá-lo. De quê? De outras ferramentas. Eu não posso pegar simplesmente um processo simples, senão a metodologia fica simplória. Então, eu preciso pegar, na verdade, uma metodologia com ferramentas mais estruturadas. E, para isso, eu passo a usar o framework do ciclo de inteligência, que, no caso da ISO aqui, ela retirou da 56.006, que é da inovação. E ele pegou desta norma, que é ferramentas e métodos de gestão de inteligência estratégica. Então, a gestão de inteligência estratégica para criarmos inovação, ela foi adaptada para o respectivo risco emergente. E por que que isso é importante? Que no curso da semana que vem a gente vai detalhar muito isso daqui, que é um ponto fundamental. Por quê? Sem inteligência, a gente não consegue atingir os nossos objetivos no risco emergente. Por que que a gente não consegue? Porque os riscos têm que estar o quê? Eles são intercambiáveis, interconectados. Existe, na verdade, a conexão entre esses riscos e os riscos maiores aqui, que entram, na verdade, a desaceleração econômica, nos riscos mundiais, junto com a polarização social, são os que são considerados mais motrizes, ou seja, são os que mais influenciam o restante a vir a acontecer. O que isso significa para nós? Se eu não focar nesses dois riscos a nível global, tá certo? Eu vou enxugar gelo. Esta é a visão, uma das visões que eu preciso ter. Então, eu preciso enxergar de forma holística o processo como um todo. Se eu não enxergar de forma holística, senhores, eu fico completamente a pé, tá certo? Fundamental importância que eu tenho que ver, né? Preciso ter uma visão holística, por exemplo, do que está acontecendo com cenários mais amplos. Exemplo, geopolítica, por exemplo. O que uma geopolítica hoje impacta na minha estratégia, na minha cadeia de abastecimento ou na minha sustentabilidade, né? Trocando aqui em miúdos, o que a guerra lá hoje do Hamas com Israel poderá impactar ou poderá trazer, na verdade, uma oportunidade para o Brasil ou para as empresas aqui do Brasil. Tem que pensar, raciocinar, pegar, coletar informação, criar hipóteses, e aí eu começo a questionar. Essa criação de hipóteses, esses questionamentos, ajudam e direcionam o trabalho de inteligência. Então, exemplo, quais são os riscos e oportunidades da IA generativa, da inteligência artificial? Tem um risco como tem oportunidade. Posso melhorar, posso ficar independente numa série de quesitos. Quais os riscos e oportunidades se a Rússia perder a guerra da Ucrânia? Ou se ela ganhar? Levo pancada, não levo? O mundo como que fica? As rotas marítimas como que ficam? Tá certo? Quais riscos e oportunidades na escalada do conflito no Oriente Médio, por exemplo, agora? O Israel, junto com o Irã, por exemplo, e corremos um risco forte, né, de início de um conflito, né, mundial, internacional, uma terceira guerra, quem sabe. Estamos pilotando isso? Vocês estão pilotando isso? Né? Teremos terceira guerra mundial? Qual o risco e oportunidade? O Brasil pode ser impactado? Se tiver uma guerra mundial, uma terceira guerra mundial, o preço do petróleo sobe. Teremos restrição do preço do petróleo. Impacta o Brasil? Ou o Brasil é totalmente 100% independente? Então, tudo isso daqui nós temos que olhar, verificar sobre essa ótica. Então, vejam vocês que eu não posso estar mais, né, na parte de gestão de riscos sendo mais um mero espectador. Preciso estar agindo, preciso estar colocando isto em pauta nas reuniões sobre riscos, tá certo? Porque isso vai impactar positivo ou negativamente a empresa.
E o que eu tenho visto hoje, né, em clientes nossos, que isso não está ainda mexendo com as empresas. Deveria. Por que que deveria? Porque está mexendo com todo um contexto estratégico da sua cadeia de abastecimento. Pelo menos isso. Muitos dos senhores que estão ouvindo eu falar aqui agora, os senhores sabem que se impactar a cadeia de abastecimento internacional, rota, né? Quem foi de farmácia importa lá da China, por exemplo, importa da Índia, a rota vai ser afetada. Quem importa também outros tipos de matérias-primas que vêm da Arábia, do Oriente Médio, também vai ter a rota afetada, obrigatoriamente. Como que se fica? Vai ficar mais caro? Vai aumentar o delay de vocês? Vocês têm matéria-prima suficiente para suportar esse delay? Então, é isso que tem que ser pensado, senhores. Isso são riscos emergentes para nós aqui. Quem está na Europa, por exemplo, é outro tipo de risco. Seremos impactados? Seremos atingidos? Como que fica? Aqui no Brasil, qual é o tipo de risco hoje com a nossa insegurança pública, por exemplo? Qual é a tendência e a hipótese que eu posso criar para hoje, para daqui a 3 anos, em termos de segurança pública? A segurança pública hoje mexe ou mexeu no eixo, né, estruturante dela, que é, né, a estrutura, né, de segurança pública com polícia militar, polícia civil, polícia federal, esse arcabouço, todo ele mais tumultuado, mexeu. Mexemos na legislação nossa, penal, por exemplo, que é um arcabouço antigo, que é, na verdade, né, uma legislação de cartório, lenta, ineficiente, inadequada, aonde o Brasil hoje se posiciona num quadrante vermelho, onde tem baixa resiliência, nota 4 de 1 a 10, e alta criminalidade organizada, nota 6 de 1 a 10. Quais são os riscos que nós estamos vivendo? De a gente se iludir, tá certo? Então é isso que é importante a gente estar olhando, né? Quais riscos do crescimento exponencial das organizações criminosas? Por exemplo, no ano passado, o Senapen tinha 72 facções criminosas mapeadas. Hoje já saiu, são 88, um aumento de 22%. Vocês estão acompanhando isso? O que isso significa para nós? Qual é a linha de tendência em relação ao crime organizado? Quais são as ações que o governo está tomando e que ações vocês estão tomando? É um risco emergente? Poderá ser, tá certo? Quais riscos e oportunidades da estabilidade política na Venezuela? Tá certo? Poderemos ter problema? Não poderemos ter problema, tá certo? Então, tudo isso daí, senhores, são pontos que cabe à área de riscos hoje criar cenários, criar hipóteses para poder estar colocando isso em pauta. Então, não é vergonha, né? E não é uma questão da gente ser maluco, é uma questão de necessidade. Hoje, incerto, tá certo? Nós temos que ter esse posicionamento, esse position, tá certo? Isso é fundamental para que vocês possam estar pilotando o risco emergente. Os riscos climáticos, por exemplo, né? O Brasil está exposto hoje e amanhã. Vai piorar ou melhorar? Hoje, na verdade, o clima no Brasil é um ponto nevrálgico, né? Vocês viram o que deu aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, a questão dos incêndios, o clima ficou extremamente seco, ficou poluído, né? Muita doença respiratória, tá certo? Quer dizer, isso impacta no dia a dia. Muitas empresas do interior suspenderam o expediente, tá certo? Quer dizer, como é que fica isso? Quais são as nossas perspectivas daqui para frente? Então, senhores, o que cabe para nós é isso. Nós temos que estar articulando. Por isso que é importante, na verdade, a gente debruçar e entender bem a técnica. Para a abordagem metodológica, eu tenho que entender obrigatoriamente de segurança e resiliência. Então, vai ter uma norma que eu estou dizendo que eu tenho que ler, mas eu preciso entender o conceito. Então, eu preciso ler a 22.316, que é princípio e atributo da resiliência. Essa norma saiu em 2020. Preciso entender claramente o que vem a ser resiliência, tá certo? Preciso entender que eu vou usar as ferramentas da 30.010, várias ferramentas para poder fazer um processo mais parrudo, mais estruturado. Vou usar a 30.050, os preceitos dela. Vou usar o COSO, os 2 COSOs,
e vou usar a 5606, que é o quê? Ferramenta e método da gestão de inteligência estratégica, junto, é claro, com a 31.000. Então, estas normas aqui, senhores, formam um arcabouço metodológico para eu trabalhar de maneira clara o quê? O risco emergente. Não tem como eu sair disso, tá certo? E entra o que vem a ser uma resiliência empresarial, que vamos debater muito no curso da aula que vem. Por que debater muito? Porque nós temos que entender essa essência. Hoje, a resiliência empresarial, ela é o quê? Ela é fundamental para o sucesso da empresa. Então, não adianta eu só prevenir, porque muitos dos riscos que eu tenho que gerir, eu não tenho condições de prevenir. Eu preciso enfrentar esse risco. Então, eu preciso estar apto para responder a um evento que pode ser disruptivo e eu tenho que responder de maneira adaptada. Então, na realidade, eu tenho que saber montar a minha resiliência, levar pancada e não quebrar. E hoje isso é, na verdade, né, os principais componentes, na verdade, de você ter uma vantagem competitiva. Então, hoje, a verdadeira resiliência é vantagem competitiva. É um pré-requisito para qualquer tipo de estratégia bem-sucedida. Se eu não tiver uma resiliência estruturada, eu estou a pé. E é por isso que eu tenho 3 tipos, né, de resiliência. Eu tenho essa que é a estratégica. O que vem a ser isso? Eu tenho uma capacidade de evolução, eu tenho uma capacidade de ter uma agilidade na minha empresa. A evolução é que eu tenho uma capacidade de estar constantemente inovando e preparando para, na verdade, enfrentar, né, os desafios que vêm pela frente. Então, isso é estratégico para mim. Tem que ser ágil, uma estrutura ágil. Não posso ser um elefante, um paquiderme. Tem que ser muito ágil para poder mudar rapidamente de posição. Então, esse é um ponto. O segundo ponto é uma resiliência que eles chamam de operacional, ou seja, aquilo que é crítico, operação crítica, processo crítico, sistema crítico, não pode parar. Então, não pode ser igual eu vejo em muita empresa, tá certo? Aí no mercado, onde às vezes o conselho, a diretoria, ou até a gerência sênior fala: não, isso aí custa muito caro eu fazer, isso aí custa muito caro eu ter, por exemplo, um backup, isso aí custa muito caro eu ter uma redundância, né, em sistemas de tecnologia. Absurdo falar um negócio desse. Fizeram conta? Fez a relação custo-benefício? Se parar isso daqui, eu não tenho um backup, vou ter que descer da nuvem, vai demorar quantas horas, quantos dias às vezes, tá certo? Não justifica. Se você tiver uma parada, tá certo? E ficar sem o sistema por 7 dias, esperando descer e baixar, fazer o restore e o diabo a 4. Não compensa, senhores. Então tem que fazer conta. Então nós temos que fazer conta e mostrar estas contas para os nossos gestores, fundamental. E o último é eu manter o fluxo de caixa. Eu tenho que manter o fluxo de caixa. E eu só vou manter o fluxo de caixa se e somente se eu conseguir manter aquilo que é crítico rodando, aquilo que está faturando rodando. Eu não vou pagar. Pagar eu empurro, tá certo? Pagar eu negocio. Agora, receber eu preciso receber. E eu só vou receber se eu entregar. Isso é óbvio. Então, a resiliência financeira depende da resiliência operacional, que depende da resiliência estratégica. São resiliências interconectadas, obrigatoriamente. Se eu não tiver uma visão estratégica do meu contexto, eu fico a pé. Por isso que, hoje em dia, e na norma, né? A norma é primordial em cima disso, a 30.050, ela fala o quê? Aquilo que eu venho falando já há algum tempo. Né? A gestão não deve olhar para o futuro, olhar para o futuro e não para o retrovisor. Tem que olhar para o futuro e não para o retrovisor. Então, essa imagem que eu gosto muito vem hoje carregar de um anacrônico aqui, que é o arara. Arara, antecipar, resistir, absorver, responder, adaptar. O que é isso daqui? Eu tenho que antecipar o que está na frente, senhores. Antecipar mesmo com sinais fracos, mesmo com sintomas, né, que eu não consiga ter uma definição clara.
mas eu estou prevendo, percebendo que algo poderá acontecer. E que algo é esse? Eu preciso mergulhar. Eu preciso entender o processo. Por quê? Vocês, ao praticarem o arara, vocês não podem e não devem cair na armadilha de quê? De obrigatoriamente vocês quebrarem. Igual está aqui a letrinha D, ó. A letra D significa que o evento acontece aqui, que é o 1, e eu simplesmente não tenho resiliência. Eu não tenho resistência. Por quê? Não antecipei, não me preparei para poder estar, né, resistindo e absorvendo e respondendo, e aí eu fiquei a pé. Levei a pancada. Ou você o C também. Eu respondo, mas não adequadamente. Então, as minhas funcionalidades críticas da minha empresa, eu afundo mais do que eu posso aguentar. O que é afundar mais do que você pode aguentar? O 2 aqui é o limite teu do teste de estresse. O que é o teste de estresse? Até onde você pode ir. Então, você tem que suportar isso daqui. Como é que eu suporto isso? Se eu souber o que vem pela frente. Se eu não souber e for pego de surpresa, senhores, vai dançar. Não tem como não dançar. Aí eu preciso fazer o A ou o B. O B, eu caio, resisto, absorvo e respondo. Tá certo? Aqui talvez não adaptado. Então eu volto ao que eu era antes, ó. Eu não cresci nada. O A, o que vem a ser o A? Eu caio, absorvo, né, resisto e respondo de forma adaptada. Então eu cresço. Vejam vocês, entre o A e o B, tem um gap positivo aqui. Então eu cresço. Esse gráfico aqui, senhores, está na norma. E ela pede que nós façamos isso. Isso que é fundamental, tá certo? Para eu poder entender o processo como um todo. O que eu não posso é ter uma funcionalidade perdida ou ela parcialmente recuperada. Não esqueçam, se eu tiver parcialmente recuperada, eu vou ter um gap muito grande aqui. E aí as minhas funções críticas não vão funcionar. Não funcionando, eu fico completamente a pé. Então, eu tenho que antecipar, tá certo? E é por isso que a própria norma comenta e fala que eu tenho que ter algumas abordagens diferenciadas para lidar com a norma de risco emergente, para lidar com o risco emergente. Qual seria essa abordagem? Não pode ser projetiva. O que é projetiva? Linha de tendência. Eu vejo o que aconteceu no passado e puxo para frente. Eu preciso trabalhar o quê? Preciso trabalhar prospectivamente. A linha de tendência, senhores, me dá um único cenário, que é o cenário do passado. A linha prospectiva me dá vários cenários. Eu tenho que lidar com várias possibilidades. Por isso que na inteligência eu tenho que fazer cenários, eu tenho que criar hipóteses, porque eu vou ter informação sobre o contexto. É por isso que na área, né, de inteligência, obrigatoriamente, eu vou ter uma abordagem que eu não posso ser um avestruz, ó, uma atitude passiva, e nem uma atitude reativa. Eu tenho que ser, no mínimo, pré-ativo, mas eu tenho que ser, na verdade, uma atitude proativa. Poder já falava isso. Eu tenho que estar sendo um conspirador. Para quê? Para aquele evento que vem me impactar não aconteça de maneira disruptiva contra mim. Eu preciso colocar barreira. Eu tenho que colocar barreira. E aí entra um ponto fundamental. Eu preciso entender, senhores, quem são os atores. Tá certo? Quando eu falo ator, o ator pode ser pessoa, pode ser uma instituição, é aquilo que vai influenciar o risco. Então, são decisores, tá certo? Que vão estar influenciando ou recebem uma influência significativa do contexto de risco, que são os eventos emergentes, tá certo? Que nós estamos estudando. Então, eu preciso identificar esses atores e desses atores, quem são os mais influenciadores? Quem é ou quem são os atores que mexem no contexto meu? Eu tenho que identificar esse ator, porque senão eu não consigo trabalhar de uma maneira que eu vou antecipar
absorver e resistir para poder responder. Eu preciso mergulhar. Aí entra a questão da inteligência. Então, a inteligência ela é fundamental, por quê? Porque eu tenho que entender o comportamento dessas variáveis. Por quem? Pelos atores que estão no contexto. Empresa, personalidade, político, governador, presidente, empresário, não interessa. Eu tenho que prever, eu tenho que saber. Então, eu preciso conhecer as características, preciso conhecer o modus operandi. Isso aqui é tão importante que na ISO 31000, na realidade, né, ela fala que eu tenho que ter, né, a importância dos atores bem calibrada para que eu possa ter estudo prospectivo mais assertivo, ok? E a 31000 fala nisso. Ela fala o quê? Fatores humanos e culturais, ó. Então, nos princípios dela, ela bate nisso daqui. Por isso que a norma 31000, ela pede de forma indireta que nós não utilizemos apenas de metodologias objetivas, porque objetiva ela passa a ser burra. Burra por quê? Está olhando para trás, está sendo fria. E cenários, e na verdade, né, riscos emergentes, não é frio, é quente. Então, isso vocês têm que entender claramente. De novo, por isso que no curso da semana que vem a gente vai mergulhar nisso. Nós temos que entender e temos que saber, inclusive, saber lidar, na realidade, com o quê? Tanto com o cisne negro quanto com o rinoceronte cinza. Isso aqui é um evento que acontece muito pouco, poucas possibilidades, mas muito massivos. E esse daqui está debaixo do nosso nariz. Só que nós não estamos enxergando ou estamos negando que ele existe. Tá certo? Então, isso que é fundamental vocês entenderem o processo. Se não entenderem o processo, eu fico a pé. Por isso que a norma fala que eu tenho que estar aberto, tá certo? Com uma visão extremamente desaventurada e eu tenho que ser ousado. Então, aí vamos trocar nosso mindset. Isso que é importante. Eu preciso ter uma visão muito mais prospectiva do que uma visão projetiva. Preciso pensar fora da caixa. Por isso que ele tem um framework de inteligência, olha aqui, aqui em cima dele, e depois dele ter a inteligência já, na verdade, criada, que a inteligência acabou sendo gerando o conhecimento, eu levo para a gestão de risco. Ou seja, que ele fala para nós mergulharmos aonde? No meu contexto. Aqui vocês forem olhar, está dizendo que é múltiplos contextos. Eu tenho que verificar qualquer tipo de sinal sobre aquilo que eu necessito. Por isso que o framework nosso, ele tem que ser obrigatoriamente dissecado e ampliado. Eu tenho que colocar a ferramenta aqui que eu vou usar. E é por isso, senhores, que no ciclo de inteligência, que é esse aqui, eu vou fazer aquilo que a inteligência pede. Eu vou coletar informação, eu vou analisar, ou seja, vou ter que arrumar, na verdade, as minhas informações, verificar as fontes, para eu depois fazer a minha interpretação, que gera o conhecimento e que aí eu posso tomar a decisão que eu faço com essa informação, que é o conhecimento. Mas eu preciso saber o que eu preciso. Tá certo? Aqui fala, ó, quantidade e qualidade adequada de dados e informações, bruta, sobre o contexto. Eu, fator humano, preciso lapidar isso daqui. Posso até buscar via inteligência artificial. Posso até buscar via mineração de dados. Mas a interpretação é minha, obrigatoriamente. Tá certo? Posso usar, né, o software para poder casar, né, ou filtrar algumas informações. Posso? Pode. Mas a interpretação é minha, senhores. Não tem jeito. A interpretação vai ser de vocês, obrigatoriamente. Não tem como a gente escapar, tá certo? Então, isso é fundamental. No nosso caso aqui, olhando o sistema nosso, aí o framework, que é este framework aqui, integrado, tá certo? Que está, né, colocado aqui para vocês de uma maneira verticalizada. Então, eu tenho que saber comunicação e consulta, eu tenho que saber o contexto estratégico da minha empresa,
entro no ciclo de inteligência, que eu vou abrir para vocês daqui a pouco, e aqui entra o processo de riscos como um todo, tá certo? Então, o risco emergente é isso, é sequencial. Eu vou coletar os dados para poder estar verificando. Então, qual é o grande pulo do gato aqui? Tá? Vou entender a empresa, que é o contexto interno e externo, preciso entender a empresa, obrigatoriamente, preciso colocar isso, né, de maneira formalizada, preciso compreender qual é ou quais são seus objetivos estratégicos e entender aquilo que é de mais-valia, que é a cadeia de valor da empresa. Quais são as áreas que fazem parte da cadeia de valor. Então, essa tríade eu preciso entender. Se eu não entender claramente o contexto interno, externo e o objetivo estratégico, estou a pé. Se eu não entender aonde a empresa quer chegar, não adianta que eu não vou ajudar a empresa com o ciclo da inteligência estratégica. Eu preciso saber. E tenho que saber a cadeia de valor, porque eu tenho que verificar sempre que vai impactar o núcleo duro da empresa. Que no caso nosso aqui, vai ser aquilo que é de mais-valia, tá certo? Isso que é importante. E aqui, ampliando aqui para vocês, eu tenho o ciclo de inteligência. Ó. Ele começa com a inteligência? Começa com a necessidade da inteligência. O que é a necessidade da inteligência? É o foco que eu tenho que ter. Então, o foco que eu tenho que ter, tá certo? É buscar informações sobre as necessidades da inteligência, que a inteligência precisa, tá certo? Então, eu preciso mergulhar para poder entender aquele contexto ou aquela área ou aquele tipo de situação que eles querem. Por exemplo, eu tenho que captar sinais e sintomas de integrados que possam causar disrupção, por exemplo, um ataque cibernético em grande escala, por exemplo, né, a questão da minha rota marítima, que pode ficar bloqueada e eu tenho que fazer outros tipos de rota alternativa. Então, eu preciso entender isso daqui, obrigatoriamente. Se não entender isso aqui, eu fico a pé, tá certo? Então, isso é fundamental. Então, na verdade, eu vou estar procurando quais são as incertezas consideradas relevantes que eu tenho pela frente e que juntas ou separadas, juntas e integradas, interconectadas, podem ter riscos disruptivos para a minha empresa. Então, eu preciso buscar isso daqui, preciso estudar. E é claro que isso aqui tem que falar com o contexto da empresa. Se não falar, não adianta nada. Preciso entender a interconectividade. Então, eu tenho que fazer, senhores, impactos cruzados. Ó. Para eu chegar até aqui, eu vou levantar os atores, tá certo? Vou selecionar os atores, vou fazer a relação que eles têm com as incertezas, mas tem que fazer impacto cruzado. Para quê? Porque eu vou saber quais são os eventos, quais são as causas ou quais são os riscos, tá certo? Menores que podem estar fazendo a junção entre eles. Qual mais motriz, o de ligação, o dependente e o independente. Tem que fazer isso daqui. E para que preciso fazer isso aqui? Para eu entender a influência dos atores. O que é a influência dos atores? É o famoso PMA, potência da motricidade dos atores. Eu tenho que saber quais atores eu listei, quais atores eu selecionei aqui em cima, e eu preciso saber qual é a força de cada ator. Tá certo? Preciso ter uma classificação sobre esses atores. Preciso entender o que ele pode influenciar, obrigatoriamente. Isso aqui é para que serve a inteligência. Então, isso é fundamental eu entender isso daqui, tá certo? E depois eu interpreto essas informações aqui, todas que eu peguei, das incertezas críticas, do impacto cruzado e do PMA dos atores. Então, eu preciso integrar essas informações e montar, na verdade, hipóteses. Interpretar, eu criar hipóteses sobre o ponto de vista nosso, do que eu posso extrair dali, o que pode acontecer para a minha empresa, para o meu negócio, eu fazendo este tipo de interpretação. Então, este ferramental aqui do ciclo de inteligência tem que ser muito bem aplicado, não tem jeito. E por que tem que estar num sistema, senhores?
Porque fazer na munheca isso daqui, senhores, é praticamente, não é impossível, não, mas é extremamente trabalhoso, porque aqui você vai cruzar informações. Aí eu preciso ter sistema, não tem como não ter sistema. Senão eu vou fazer na munheca e eu corro um risco maior. Qual o risco maior que eu corro aqui? Eu corro o risco de estar o quê? Utilizando a munheca, a mão, para estar fazendo e errar. Humano. Aqui é mais difícil, porque a informação já vai estar filtrada na minha frente. Então eu consigo entender isso daqui melhor. Tudo bem? Então, isso é fundamental, tá certo? Então, eu começo a ter informações muito mais selecionadas, né? Eu começo a entender quais são as minhas necessidades. Então, eu quero identificar risco emergente da área geopolítica em função da empresa importar matéria-prima da China e da Índia. Então, eu preciso mergulhar nas rotas que eu tenho e verificar o que a guerra da Ucrânia e a guerra lá do Oriente Médio vai impactar nestas rotas, especificamente falando. Hoje, por exemplo, ataque cibernético nas infraestruturas críticas do Brasil. Acontece? Acontece muito? Estamos vulneráveis? Não estamos? Isso aqui é informação que a empresa quer ver. Para isso, tem que estar selecionando o tipo de incerteza crítica que eu quero. Tá certo? O que cair aqui no vermelho, incerteza crítica, nesse caso específico, eu vou selecionar pela pertinência e vou selecionar pelo impacto. Ó. Tá certo? Isso aqui que é importante. Então, eu vou selecionar pela pertinência e pelo impacto, para poder saber se cai no quadrante vermelho ou não. Caiu no quadrante vermelho, eu escolho. Não caiu, eu já vou jogar para o alto. Tá certo? Então, essa é uma das razões que eu tenho. E aí, obrigatoriamente, eu vou usar ferramental de cenários prospectivos. Né? Vou selecionar aqui os atores, ó, né? Vou classificar e selecionar os atores para eu poder estar colocando qual é o PMA deles frente aos eventos ou frente aos riscos que eu estou levantando. Preciso saber quem é mais motriz, quem é menos motriz. Então, preciso ter métrica para isso. E aí que cabe a gente estar utilizando. Vou fazer, na verdade, o impacto cruzado no ciclo de inteligência, vou modelar, na verdade, né, quais são as minhas hipóteses que eu tenho, que é a minha interpretação, o que esses eventos aqui juntos podem trazer para mim de cenários. Então, a parte da inteligência, ela é fundamental, amparada por quê? Por construção de cenários. Eu tenho que ter isso daqui. Esta é a nossa visão que nós estamos colocando para ter usado. Posso selecionar os eventos pela questão da motricidade e da sua criticidade e o quanto que há de influência dos atores. Então, eu posso ter N posições que eu posso estar segregando, na verdade, selecionando, separando, escolhendo, mas eu preciso ter critérios, senhores. Eu tenho que ter metodologia. E aí, no caso de vocês, o sistema ajuda. Então, quem participar do curso semana que vem, que já tem mais de 30 inscritos, tá certo? A gente vai discutir isso daqui. Para quê? Temos que começar a usar esse ferramental. Tá certo? Temos que começar a usar. Se o mercado não pratica muito isso e não pratica isso, é um absurdo, porque temos que começar a usar para entender. Isso está na norma hoje em dia. Então, eu preciso estar usando e interpretando isso. E no final eu vou ter o One Page Report, tá certo? Aonde é um canvas que eu vou estar verificando quais foram os eventos e cenários que eu tenho pela frente, quais são as fontes desses cenários, quais são, na verdade, as fontes de impacto das consequências desse cenário, quais são as relações com a empresa, o que traz de ameaça, o que traz de oportunidade. Isso daqui é a minha interpretação. Ó. Preciso responder essas perguntas, tá certo? Isso é fundamental. O que impacta no mercado, né, da empresa, tá certo? As oportunidades e as ameaças, o que impacta nos meus clientes, se for o caso, tá certo? E, fundamentalmente, preciso saber o quê? Qual é o impacto que isso causa nas minhas funcionalidades críticas, em termos, inclusive, de custo e fluxo de caixa, e se impacta, na verdade, minha forma de estar recuperando, quanto custa recuperar as minhas funcionalidades críticas. Então, isso aqui eu preciso ter numa única página, num Canvas One Page Report, eu preciso ter isso aqui na mão.
Obrigatoriamente. Para eu fazer o quê? Eu entrar na parte de riscos. Porque aí eu vou colocar o risco, aí eu vou mergulhar na análise de risco, obrigatoriamente. Tá certo? O que é mergulhar na análise de risco? É eu entender o processo como um todo. Esse processo como um todo, né, obrigatoriamente, eu tenho que avaliar a motricidade do risco ou dos riscos que eu estou colocando lá. Então, eu vou fazer impacto cruzado, tenho a matriz dele e faço a matriz de priorização. A matriz de priorização cruza com a matriz de risco e cruza com a matriz de impacto cruzado. E eu tenho uma matriz que vai me dar o quê? Quais são os riscos emergentes mais prioritários. Casando com o que ainda? Casando obrigatoriamente, né, com indicadores chaves de risco. Então, senhores, o objetivo nosso na área de riscos é entender a motricidade dos riscos emergentes, ou seja, a força que ele tem para influenciar outros riscos, isso é fundamental, e tenho que ter indicador. Para quê? Para monitorá-lo de forma cerrada. Não adianta eu só fazer o impacto cruzado, saber que esses dois riscos aqui são os mais relevantes, e eu faço o quê com ele? O que eu faço com ele? Então, eu tenho que saber se esses são os motrizes e se esses são os de ligação que tornam o ambiente instável, preciso tratar. Preciso verificar aonde que eles se encontram. E essa matriz aqui, ó. Tecnicamente falando, primeira prioridade são os riscos motrizes. Ó. Tudo que é motriz é prioridade. Segunda bateria minha são os riscos de ligação que estão no quadrante vermelho, no caso meu aqui, matriz vermelha, e no quadrante que é Bordeaux. É a minha segunda prioridade, tá certo? Terceira prioridade, posso ter? Posso vir a ter ou não. Por quê? Porque esses daqui são dependentes. Esses daqui eu derrubo pela manobra. Por quê? Se eu tratei primeira e segunda, a terceira eu já derrubei pela manobra. Teoricamente falando, preciso estar monitorando e sabendo. Mesmo esse brasileiro que está no quadrante roxo, mas ele é dependente desses daqui, mesmo esse. Eu não vou precisar tratar. Por isso tem que ter sistema, porque sem sistema vocês não conseguem chegar nesta matriz. Isso que é importante. Outro ponto importante de a gente ter e fazer o curso com o sistema, qual é? Preciso ter KRI, senhores, indicadores chaves de risco. Então, eu preciso cruzar o objetivo da empresa versus o risco que eu possuo, para saber o que ele impacta. Preciso saber quais são os indicadores do risco. Como é que eu vou monitorar? Como é que eu vou medir? Se está aumentando a chance ou diminuindo a chance. Se está aumentando o impacto ou diminuindo o impacto. Tá certo? Então, isso, senhores, é que nós temos que estar realizando de maneira clara. Sem este processo estruturado, na verdade, não tem como nós chegarmos a lugar nenhum. Não tem. É impossível a gente ficar fazendo avaliação de risco emergente se a gente não tiver ferramentas, né, técnicas mais estruturantes, um pouco mais pesadas do que fazer na avaliação de risco comum. Então, eu faço análise de risco usando um ferramental comum e avanço nas técnicas para poder ter algo mais, para eu poder entender e procurar enxergar um pouco mais à frente, tá certo? Isso é fundamental, tá certo? E por que isso é fundamental, senhores? Tecnicamente falando, a gente está vivendo o mundo VUCA, do VUCA nós saímos para o mundo BANI, tá certo? Obrigatoriamente. O BANI tem a ver com o quê? Tem a ver com a questão da arara, de eu estar praticando a arara obrigatoriamente. E para eu praticar a arara obrigatoriamente, eu tenho que usar o framework de risco emergente. Esse framework do risco emergente, senhores, tem que ter obrigatoriamente uma ferramenta, que no caso é a nossa aqui, mas pode ser outra qualquer, mas ela tem que ter uma ferramenta, senhores, porque senão vocês vão fazer isso em planilha, vão fazer isso na munheca. Então, senhores, desculpe, chegou o momento de decisão de vocês, não tem jeito. E é isso que eu venho brigando há praticamente 6 anos aí, desde que nós estamos estruturando, os mais antigos vão saber que eu estou falando, o Risk Vision, lá atrás, o RiskNet, lá atrás, que eu fiz isso aí há 12 anos atrás,
e o mercado fica patinando. Não pode mais. Chegou o momento nosso decisivo. E o nosso momento decisivo, por quê? Porque o mundo está numa encruzilhada. Hoje, está numa encruzilhada. Então, nós estamos com uma alta volatilidade, tudo pode acontecer, tá certo? Tudo pode acontecer. E se nós tivermos, infelizmente, uma terceira guerra, todo mundo, o mundo inteiro vai sofrer, obrigatoriamente. E o Brasil é um deles que vai sofrer também. Inflação, preço alto de mercadoria, preço alto de petróleo, insumo. E nós temos que estar preparados, senhores. É impossível uma empresa de grande porte, uma empresa de médio porte, não se preocupar com o que está acontecendo no mundo hoje. Eu considero isso uma falta de visão muito grande. Desculpe falar dessa maneira, mas é uma realidade. Por isso que nós temos que estar antenado. E a área de risco corporativa tem por obrigação ficar antenado. Tudo bem? Então, isso é fundamental. A área de risco hoje, senhores, tem que entender de geopolítica. Tem que fazer risco de geopolítica. Se não fizer, hoje está 30 passos para trás. Está numa situação extremamente debilitada no meu ponto de vista. Tá certo? Então, temos que entender. Temos que estar estudando, temos que estar lendo, temos que estar participando de workshop, o que quiser falar, mas tem que estar participando. E ler, principalmente, porque se a gente não lê, a gente fica para trás. Tudo bem, senhores? Então, o que eu tinha para falar para vocês hoje, basicamente, era isso, tá certo? Ressaltando mais uma vez que a gente vai ter o curso semana que vem, mas a minha importância com vocês aqui, meu foco com vocês aqui é mostrar que o risco emergente, ele é de fundamental importância, a gente trabalhar com ele agora, não podemos cair na armadilha de não trabalhar, de não fazer, tá certo? Achando que isso vai dar, na verdade, trabalho, que não é o nosso caso, que a empresa não está querendo fazer isso, não tem essa. Nós temos que, a nossa arte agora é mais ainda convencer a empresa que ela necessita ter ferramentas estruturantes, que vocês têm que ser, na verdade, os gestores que vão estar com a lanterna à frente, né? A gente brinca aí, a lanterna da popa do navio, né? Nós somos essa lanterna na popa do navio, senhores. Caso contrário, a empresa vai navegar sem rota e no meio da escuridão, na névoa, tá certo? E aí, tendência de afundar e bater passa a ser muito grande. Ok, senhores? Alguma pergunta, alguma dúvida, algum questionamento específico? Não? Todo mundo entendeu tudo? Ok, então, senhores. Agradeço aí de coração, tá certo? Para que vocês continuem participando dos nossos eventos, tá certo? Espero vocês num próximo evento que a gente vai estar fazendo esta semana ou início da próxima semana, né? Vamos falar, inclusive, sobre geopolítica, tá bom? Muito obrigado a todos aí, obrigado pela paciência. Até a próxima vez, então. Muito obrigado.